Bem, não vejo com bons olhos, é evidente. Eu sou brasileiro, amo o meu país, quero ver o meu país unido, harmonioso, dialogal. Não quero ver o meu país sectarizado, estressado, friccionado politicamente o tempo inteiro, uma coisa ruim atrás da outra. Até parece que Bertolt Brecht fez essa frase para o Brasil. Que frase? Aspas. Há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Essa frase é genial, né? Convenhamos, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro de atentar contra a Constituição. Porque, no fundo, o que está havendo é falta de cumprimento de normas constitucionais, principalmente as normas principiológicas. A harmonia dos poderes é prevista pela Constituição como elemento definidor do princípio da separação dos poderes. Artigo 2º da Constituição, são poderes independentes e harmônicos. Não são três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E essa harmonia não está havendo. Olha, ministro, em relação às urnas, e nós vamos falar também de Supremo, houve um convite no ano passado do TSE para que as Forças Armadas indicassem um representante para uma comissão de transparência. Esse convite foi feito no pressuposto de que as Forças Armadas contribuiriam para o esforço do tribunal, o esforço da Justiça Eleitoral para transformar esse processo em algo ainda mais transparente do que já é. E agora há essa suspeita de que as Forças Armadas estão sendo como que utilizadas como bucha de canhão pelo presidente da República para desqualificar o processo eleitoral brasileiro. Não lhe parece que passa da hora de o presidente do TSE, que hoje é o ministro Fachin, levar à vitrine quais foram todas as contribuições das Forças Armadas, as suas sugestões, e como elas foram tratadas, que respostas foram dadas, para esvaziar esse discurso do presidente de que há vulnerabilidades nas urnas, de que as Forças Armadas estariam apontando. Não lhe parece que os dois lados, o TSE e também o Ministério da Defesa, deveriam colocar as cartas sobre a mesa e acabar com essa aura de mistério em relação à colaboração das Forças Armadas com o TSE? Perfeito. Você mesmo perguntou e respondeu. Estou de pleno acordo. Né? Toda pergunta já envolve uma intuição do que vai ser respondido. É por isso que Sócrates trabalhava, né, maêuticamente, com perguntas mais do que com respostas. Ou seja, atualizando o pensamento de Sócrates, sábio não é quem responde por último, é quem pergunta primeiro. Esse que é o sábio. O poder público, mais e mais, precisa não cortejar a opinião pública propriamente, porque isso é jogo de cena, é jogar para a plateia, é populismo. Precisa dar satisfações à opinião pública, tornando explícito, claro, palatável, todas as ações dele mesmo, poder público. Fica tão mais fácil, né, conversar, dialogar com o público com toda a sinceridade, toda a autenticidade. O processo eleitoral não é velório, é festa, não é? É a exaltação do civismo, é a exaltação da soberania popular. É a oportunidade de experimentar o princípio republicano no que ele tem de mais essencial, que é a possibilidade de alternância no exercício do poder e de colocar no poder central do país, ou seja, nas esferas políticas propriamente ditas, a legislativa e as chefias do poder executivo, autoridades, agentes estatais eleitos pelo próprio povo, pelo voto direto e secreto, universal e periódico, diz a Constituição no artigo 60, inciso de número 2. Então, explicitar as coisas, aclarar, esclarecer, didaticamente, isso é dever do poder público, sobretudo em processo eleitoral. A urna eletrônica é uma grande conquista. Ela é condição até, vamos chamar material, instrumental também, de eleições
normais e legítimas, para usar da linguagem da própria Constituição no artigo 14, parágrafo 9º. Olha, As Forças essa Armadas são normalidade. decisivas no processo eleitoral no sentido de assegurar a ordem, não de influenciar, né, no processo político, digamos, sem deixar o eleitor votar livremente. Não é isso. As Forças Armadas têm uma função fundamental. Agora, essa normalidade, essa ordem para a qual as Forças Armadas sempre contribuíram, inclusive distribuindo urnas pelo país, muito bem. Né? Essa normalidade, ela começa a ficar meio esquisita no instante em que o presidente da República diz ou insinua que a eleição só será limpa se houver uma apuração paralela da Justiça Eleitoral feita pelas Forças Armadas. O que é que o senhor acha de uma declaração como essa? Não é uma declaração que corresponde a um atentado de lesa Constituição. É uma declaração de guerra à própria Constituição. As Forças Armadas não existem para apurar votos. Absolutamente. Há uma justiça especializada no Brasil, especializada para isso. É a Justiça Eleitoral, encimada, né, dirigida superiormente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil assegura a legitimidade, a normalidade, a regularidade das eleições via urna eletrônica e sob a coordenação do Tribunal Superior Eleitoral, que, por definição, é isento. Justiça é isso. O órgão do Poder Judiciário é para atuar na função jurisdicional ou eleitoral com equidistância, imparcialidade. Por isso é que, no Brasil, ainda pelo artigo 2º da Constituição, há uma ordem lógica e cronológica nas atividades estatais. Né? Lógica e cronológica. Tudo começa com o poder legislativo, porque diz a Constituição no artigo 5º, número 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Passa, sim, pelo executivo, poder executivo, que é chamado de executivo por gravitar na órbita da execução da lei. O executivo orbita, não é, ali, em torno da lei. Inicia o processo legislativo, até com privatividade em certas matérias, ele expede decretos e regulamentos para fiel execução da lei, expede medidas provisórias com força de lei, veta projeto de lei, sanciona projeto de leis. É por isso que é chamado de executivo. E, por último, o judiciário, porque decide por último, é o embocadura, é o desaguador em qualquer país civilizado. Até para dizer, o judiciário, se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo agiu de acordo com as leis, com imediatidade, e com a Constituição com imediatidade, porque a Constituição é a lei das leis, é a lei maior. A única lei que não tem número, né? É a Constituição.